Olá, pessoal! A nossa galáxia Via Láctea faz parte do chamado Grupo Local de Galáxias, onde há dezenas de continentes estelares similares espalhados no grande oceano cósmico. Mas a maioria das galáxias são muito pequenas e giram em torno de outras galáxias. Apenas as 3 maiores galáxias desse grupo são independentes: a Via Láctea, a Andrômeda e a do Triângulo. A nossa galáxia Via Láctea é maior que a galáxia do Triângulo e menor que a galáxia de Andrômeda. Dentre as galáxias independentes, a galáxia de Andrômeda não é apenas a maior galáxia do grupo local, mas também a mais próxima da Terra. Isso se excluirmos as nuvens de Magalhães e outras galáxias anãs que orbitam a nossa galáxia. E essa proximidade com a galáxia de Andrômeda apresenta perspectivas futuras muito interessantes. E essa proximidade é cada vez menor. Em 4,5 a 5 bilhões de anos, iremos colidir com essa galáxia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pipa. Se você gosta desse tipo de vídeo, continue assistindo até o final. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Então, tudo pronto. Vamos começar. Galáxias vizinhas. A primeira galáxia descoberta pelo homem, obviamente depois da Via Láctea, foi a galáxia de Andrômeda. Essa galáxia já havia sido observada por astrônomos chineses e árabes na Idade Média. Em 1612, a galáxia foi descrita em detalhes pelo pesquisador alemão Simon Marius, que foi amigo e colega do grande Galileu. Em 1785, Herschel, usando um telescópio mais preciso, conseguiu descobrir uma mancha vermelha no centro da galáxia de Andrômeda. Atualmente, sabe-se que essa mancha era um núcleo galáctico e o gás ao seu redor. Em 1846, quando já havia sido inventada a análise espectral, Hughes notou que o espectro da galáxia de Andrômeda, que Herschel chamava de nebulosa ou M31, era diferente das nebulosas normais, como a nebulosa do Caranguejo. Ele já acreditava que isso se tratava de uma galáxia, e isso foi confirmado posteriormente. Depois, durante um século e meio, os pesquisadores estudaram em detalhes esse vizinho mais próximo da Terra, e descobriram que este era um senhor vizinho, de tamanho bem considerável. A galáxia de Andrômeda contém cerca de 1 trilhão de objetos celestes, que é várias vezes a quantidade da Via Láctea. No entanto, não foi de uma hora para outra que ela engordou tanto. Logo após a formação dessa galáxia, cerca de 10 bilhões de anos atrás, ela não era muito maior que a nossa galáxia. Mas após, ela começou a se alimentar de aglomerados menores de galáxias vizinhas, e como resultado, se tornou muito grande. A galáxia de Andrômeda está levemente inclinada para o plano galáctico da Via Láctea. Isso permite que cada parte seja observado nos mínimos detalhes. Descobrimos que essa galáxia, como a Via Láctea, tem uma estrutura espiral, mas seus braços são muito maiores. O diâmetro da M31 atinge 120.000 a 200.000 anos-luz. Como a galáxia da Via Láctea, ela tem um buraco negro supermassivo no centro. Em outras áreas, há dezenas de buracos negros ligeiramente menores, mas também em quantidade maior do que na Via Láctea. A enorme e bastante antiga galáxia de Andrômeda é muito ativa em termos da busca de vida extraterrestre. Em 2009, foi exatamente nela que foi descoberto o primeiro exoplaneta fora de nossa galáxia e orbitando um objeto celeste chamado PA99N2. A galáxia de Andrômeda possui uma borda externa apropriada para a formação de vidas, e seu tamanho é muito maior que toda a Via Láctea. Então, se encontrarmos uma maneira de superar a distância entre as galáxias, certamente será possível encontrar uma cópia da Terra nas proximidades. Ou pode ser que descobramos algo mais interessante ainda. A galáxia de Andrômeda possui uma grande família, com suas companheiras galáxias anãs. As 2 maiores delas, a M32 e a M110, são facilmente identificadas nas fotografias tiradas da galáxia de Andrômeda. Entre a M32 e a M31 foi criada uma relação muito complexa.
Apenas alguns milhões de anos, M32 era provavelmente, embora pequena, uma galáxia espiral normal. Mas depois acabou colidindo com um dos braços da galáxia de Andrômeda. Como resultado, o vizinho guloso comeu toda a carne dessa galáxia satélite e cuspiu só os ossos, ou seja, seu núcleo, que foi deformado pelas marés. Esse núcleo ainda gira em torno dela em uma órbita estreita. Mas o M32 também não ficou quieto e cavou um grande buraco no plano galáctico da galáxia de Andrômeda. E esse é o local onde o anel, formado de múltiplos objetos ao redor do núcleo, é dividido em camadas finas em forma de arco. As dezenas de pequenas galáxias que pertencem à galáxia de Andrômeda estão alinhadas em um plano que passa ao centro dela. E esse plano aponta na direção do grupo de galáxias M81, que está nas proximidades. Talvez o que temos distante de nós seja apenas uma outra prova da presença da matéria escura que distorce as órbitas normais das galáxias. Destino final, ou morte geral. A galáxia de Andrômeda é muito maciça e está localizada bem perto de nossa galáxia. Essa é uma das razões pelas quais ambas as galáxias estão correndo a toda velocidade em direção uma à outra, e equivalente a 120 km por segundo. Mesmo para o universo, essa velocidade é considerada muito rápida. Daqui a aproximadamente 3 bilhões e meio de anos, a galáxia Via Láctea colidirá com suas companheiras, a Grande e Pequena Nuvens de Magalhães. Esse cataclismo cósmico será um magnífico ensaio antes da colisão com a galáxia de Andrômeda, que começará centenas de milhões de anos depois. À medida que as duas galáxias vão se aproximando em vários milhares de anos-luz, as forças das marés começarão a desfazer e dobrar os braços espirais. Os objetos celestes que estão nos arredores da galáxia, da qual nosso sistema solar pertence, começarão a se desviar de suas órbitas, alteradas pela gravidade. Esses objetos podem formar novos discos ao redor do núcleo galáctico ou abandonar a galáxia para criar novos sistemas de satélites. A galáxia de Andrômeda é muito maior e mais maciça que a nossa galáxia, mas não tão grande a ponto de engolir nossa galáxia sem que percebemos. A Via Láctea perderá os corpos celestes que estão afastados do braço de sua galáxia. Então, a estrutura espiral despedaçada da Via Láctea começará a ser sugada pela M31, e o fluxo estelar empurrará os nativos para longe e os expulsará da órbita novamente. Talvez entre eles haverá perdas de planetas distantes ou objetos com nuvens de Oort. Estes ficarão perdidos no espaço e se tornarão asteroides e planetas órfãos. Só para esclarecer, existem tais corpos celestes em nossa galáxia. Ou seja, será um período com cenários espetaculares no céu noturno, explosões de supernovas e a reativação de novas fontes de formação estelar. Será que isso representaria uma ameaça à vida na Terra? A resposta é não. Pois quando isso ocorrer, a vida na Terra já teria sido extinta há muito tempo. Isso é, o Sol crescerá e se tornará uma estrela gigante vermelha, e engolirá a Terra em aproximadamente 1 bilhão de anos antes disso acontecer. Como sabem, o que já está morto não pode morrer de novo. Por outro lado, vamos imaginar que nossos descendentes estejam em outro planeta que, a princípio, não há qualquer ameaça. Isso pode acontecer devido à distância entre os objetos celestes ser muito grande. A questão é que, se imaginarmos nosso Sol como uma maçã em relação à escala, a estrela mais próxima de nós, próxima a Centauri, será uma maçã 3 vezes menor a uma distância de 1.100 quilômetros. Ou seja, se o Sol for do tamanho de uma maçã, a distância até a próxima Centauri será de 1.100 quilômetros. Em outras palavras, para os que estão na periferia da galáxia, as colisões estelares não trariam nenhuma ameaça. Pode eventualmente haver problemas com erupções de raios gama. Isso acontece quando, num ambiente novo, um feixe de nêutrons ou uma estrela Wolf-Rayet altamente ativa adentra entre os objetos celestes e cria novos vizinhos. Esses objetos emitem uma infinidade de raios gamas em nossa direção, com uma periodicidade invejável, mas que a atmosfera não consegue suportar.
Felizmente, não existem muitos desses objetos próximos, estando a maioria concentrada em braços espirais bem distantes da Terra. Dessa forma, certamente nesse cenário, vamos poder nos unir pacífica e tranquilamente com a galáxia de Andrômeda, juntos como uma família, e estando mais próximas dos novos vizinhos, viveremos confortavelmente numa superaglomeração galáctica, até que os objetos celestes comecem a sumir. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal. Obrigado por assistirem! A galáxia de Andrômeda tem sido mostrada em muitas obras de ficção científica, livros, jogos e filmes. Ela é similar à Via Láctea em diversos pontos, sendo uma vizinha que está próxima, mas inalcançável ao mesmo tempo, e brinca com o intelecto dos escritores e ilustradores. Embora provavelmente não possamos voar até lá durante nossas vidas, vamos observar e estudá-lo de longe, apesar de que o mundo tem mudado muito rápido. Então, será que pode ser que... Bom, pessoal, espero encontrá-los novamente em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.